Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Terceiro erro, queridos, manipular seus filhos para alcançar seus objetivos. Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, tem essa passagem tremenda, essa experiência. Marcos 6, do verso 21 ao verso 24. Fala de Herodias, esposa de Herodes. Olha o que é que diz o texto. Finalmente Herodias teve a ocasião oportuna. No seu aniversário, o rei Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradeceu a Herodes e aos seus convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. Verso 23. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que você pedir, eu darei até a metade do meu reino. Então ela saiu correndo e disse à sua mãe: que pedirei? Deu certo. E a mãe lhe disse: pede a cabeça de João Batista. E imediatamente a jovem apressou-se e apresentou-se ao rei e fez o seu pedido. Desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Herodias, irmãos, nos é apresentada na Bíblia como uma mulher manipuladora, capaz de qualquer coisa, de usar qualquer pessoa, de fazer qualquer fim para alcançar os seus objetivos. Ela usa o seu marido, Felipe, irmão de Herodes, para se aproximar do rei Herodes, para finalmente deixar o seu marido Felipe e se unir a Herodes. Felipe, que era o pai da sua filha. Mas ela simplesmente usa o irmão de Herodes para chegar a Herodes. O desejo dela era casar com o rei. E aí o que acontece, irmãos? Depois que ela faz isso, essa conduta imoral é denunciada e condenada por João Batista. E Herodes conhecia João. A Bíblia diz que ele temia e respeitava João. Porque lá no fundo, ele sabia que o que ele tinha feito era uma traição contra o seu irmão. Ele estava errado. Mas isso, irmãos, fez com que Herodias odiasse João Batista. Porque ela denunciava e dizia para Herodes: largue essa mulher e se arrependa. E ela quis de todas as formas silenciar João Batista, mas não conseguia. Porque Herodes o protegia, porque Herodes o admirava, porque Herodes, mesmo calado, reconhecia que ele era um homem de Deus. Então, não satisfeita e focada nos seus objetivos malignos, ela então é capaz de usar a própria filha, irmãos, para seduzir Herodes numa dança sensual e conquistar um favor máximo do rei. Uma mãe que é incapaz de dar um bom exemplo para sua filha, tendo traído o próprio pai dela para ficar com o rei, agora manipula sua filha para ser cúmplice de um assassinato. Aí você diz: que coisa terrível. É terrível. Mas é um exemplo bíblico para mostrar, irmãos, que às vezes numa escala menor, é isso que muitos pais, é isso que muitas mães, é isso que muitas pessoas estão fazendo com seus filhos ou os seus familiares. Gente que tem, através dos filhos, ou dos seus sobrinhos, ou dos seus parentes, buscado tirar proveito deles, para atingir alguém, para mandar recado para alguém, para afrontar alguém, para alcançar benefícios pessoais. Não são poucos os pais capazes de usar filhos ou parentes para alcançar benefícios pessoais. Não estão pensando na segurança, não estão pensando na formação, não estão pensando na vida, não estão pensando nos seus filhos, estão pensando nos seus interesses pessoais. Se aproveitam deles. Muitos filhos hoje, adultos, já não se submetem mais à chantagem dos pais. Mas quando são crianças,
ou elas não têm o discernimento, ou elas não têm a liberdade de dizer assim, não me envolva nisso não. Quer brigar? Brigue. Não mande recado, não me use. Não faça chantagem, não me faça moeda de troca. Você entende? E a criança vai crescer vendo seus pais lhe tratando desta forma, ela sendo usada nas disputas dos adultos. Amados irmãos, o caráter de um adulto é formado na sua infância. E os pais, sem perceber, fazem o caráter da criança corromper. Elas estão corrompendo os seus filhos, ensinando-os que eles são apenas objetos de manipulação para alcançar os interesses pessoais. Isso tem acontecido, às vezes com as grandes justificativas, com as melhores das intenções, mas pais que não levam em conta as necessidades, o bem do filho, mas estão tentando alcançar os seus objetivos. Não é à toa, irmãos, não é à toa que nós vemos hoje tantas pessoas, que elas não conseguem ter relacionamentos sinceros, elas se relacionam por interesse. Você já deve ter conhecido pessoas que se aproximou de você pelo interesse que tinha, pelo que você podia favorecer, facilitar, pela recompensa, pelo retorno, pela vantagem que teria perto de você. Uma geração inteira de pessoas que aprenderam na infância a se relacionar por interesse, para tirar algum proveito. E isto afeta diretamente a vida conjugal e a paternidade. Porque quando você forma seu filho dessa forma, é assim que ele também vai criar os seus filhos. Muito cuidado, irmãos. Esse é um erro que muitas mães não podem cometer, de manipular seus filhos para alcançar os seus objetivos. Quem entendeu, diga amém. Quarto erro que mães não podem cometer: não desconte nos seus filhos as suas frustrações. Parece absurdo, mas como é sutil, como isso acontece na naturalidade, nas conversas, nas indiretas ou diretas, nos comentários, nas comparações. Quantos filhos não ouvem seus pais dizerem diretamente, mas ouvem seus pais dizerem a outros o peso, o fardo que eles são. Seus filhos não pediram para nascer, e não nasceram sozinhos. Se nasceram, ou foi por obra sua, ou foi por vacilo seu, mas eles não nasceram sozinhos. Certamente que a vida de uma pessoa muda quando uma criança está a caminho. Vai mudando o corpo, as prioridades. E quando ela chega, muda ainda mais. O tempo muda, o corpo muda, o lazer muda, as finanças mudam, às vezes até as amizades mudam. Mas a culpa não é dos filhos. Eles são resultados das suas ações. Quando chegam os filhos, quando os filhos chegam, decisões precisam ser tomadas, escolhas precisam ser feitas. E o critério não vai mais ser a sua vontade, o que você gostava, o que você fazia, mas vai ser o bem comum da família, vai ser a necessidade dos seus filhos, que vai ser o critério e a prioridade. Sacrifícios precisarão ser feitos, haverão perdas, mudanças, adaptações, atitudes novas terão de surgir. É muito difícil, mas a culpa não é dos seus filhos. Eles são resultados de suas ações. Não podemos, irmãos, transferir para eles a culpa ou a responsabilidade pelas nossas frustrações, por sonhos que tiveram de ser paralisados, por mudanças que tiveram de ser feitas, nem direta, nem indiretamente. Nós não podemos prejudicá-los, porque nós não estamos mais dispostos a nos sacrificar, a dedicar mais tempo, a fazer mais e melhor para o bem deles. Esse é o caso que nós vemos em 1 Reis, capítulo 3, do verso 23 ao verso 24. Queria que você abrisse comigo o exemplo dessa mãe
de 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis 3, verso 23 e o verso 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. E o rei Salomão disse: Esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto esta outra diz, não, o seu filho está morto, é o meu que está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada. E ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a outra metade a outra. A história nos conta, irmãos, de duas prostitutas que trabalhavam juntas e moravam juntas e tiveram filhas, uma próxima da outra. Uma, quando estava dormindo, dormiu por cima do seu filho, o sufocou e ele morreu. Quando ela percebeu isso, vendo a outra ainda dormindo, ela trocou as crianças e voltou a dormir. Quando de manhã a outra mãe, que tinha o filho vivo, acordou para dar de mamar, percebeu que o filho estava morto, mas ao iluminar melhor disse, não, esse não é o meu filho. E a disputa foi parar na mão do rei. Uma falava a verdade e a outra estava mentindo. A frustração, irmãos, de uma delas, era tão grande que ela foi capaz de dizer aqui, o que está no verso 26, no final do verso 26, quando o rei disse, vou dividir, vou cortar no meio, e cada um vai ficar com uma metade, aquela mãe frustrada, ela disse assim, ótima ideia, eu apoio, cortem a criança no meio, porque nem será minha, nem será dela. Tamanha frustração, tamanha amargura que estava no coração desta mãe. Parece terrível a declaração, não parece não, é terrível a declaração dessa mãe. Mas essa é a mesma atitude, irmãos, que muitas mães estão tendo hoje, quando não se importam mais com o bem-estar dos seus filhos. Quando acham que a existência dos filhos apenas lhe trouxe atraso, sofrimento, frustrações, perdas. Elas não querem mais sofrer. Há muitas mães que largam seus filhos na casa dos avós, dos tios, de vizinho, de quem quiser pegar. Porque ela não quer mais perder a sua vida. Ela quer voltar a viver, apesar de ter feito a escolha de ter filhos. Não lance nos seus filhos o preço das suas frustrações. Eles não têm culpa. Eles não pediram para estar no mundo. A missão é sua. A responsabilidade é sua. E Deus há de cobrar você, ainda que a lei dos homens não olhe para isso como um crime. Mas isso é contrário à lei de Deus. Porque os pais são responsáveis pelos seus filhos. Porque o cristão é responsável por sua família. Esse é um tipo de rejeição sutil, irmãos. Mas que produz uma ferida mortal no coração e na alma dos filhos. Há muitos filhos hoje que não amam mais os seus pais, porque eles não se sentiram amados pelos seus pais. Eles não têm hoje o prazer de cuidar dos seus pais, porque eles não se viram cuidados nas suas necessidades e da forma como eles foram tratados, se reproduz. A história nos conta que o rei fez isso de propósito, porque pela sabedoria que Deus lhe havia dado, ele sabia que uma verdadeira mãe não permitiria que isso acontecesse com seu filho. Então a mãe que tinha o seu filho vivo e foi enganada pela amiga, disse, não mate a criança, não faça isso com ela, dê para ela. Enquanto que a outra disse, pode meter a faca, nem minha nem dela. Frustrações descarregadas sobre os nossos filhos. O que você está semeando no coração dos seus filhos?
Vô, vó, o que você está semeando no coração dos seus netos? Tio, tia, o que você está semeando no coração dos seus sobrinhos? Meu irmão, o que você está semeando no coração da sua família? Quando muitas vezes você dá mais valor aos de fora do que os de dentro de casa. Eu quero terminar dizendo para você algo muito importante no Salmo 127. O Salmo 127, ele nos diz duas expressões fantásticas. Salmo 127, verso 3. Vamos ler juntos. Vamos ver. Os filhos são... Diga assim, filhos são herança. Verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos... Diga assim, filhos são flechas. É muito interessante essas duas declarações que o salmista faz. Filhos são herança, filhos são flechas. Amados irmãos, o que é herança? Na Bíblia, herança tem a ver com promessa, tem a ver com presente. Herança tem a ver com recompensa. Herança tem a ver com a preocupação do seu futuro, sua segurança, sua seguridade, a continuidade da sua vida. Filhos são o presente que Deus lhe dá para cuidar de você. Para que algumas das promessas que Ele tem sobre a sua vida, que você não conseguiu cumprir, um filho bem criado e criado no temor do Senhor e com todo o amor, seja o agente de Deus para que a promessa se cumpra. Filhos são como flechas. E flechas têm 3 sentidos na Bíblia. O primeiro sentido mais comum é proteção, defesa. Flecha. Alguém que um dia não será mais defendido por você, mas vai defender você. Porque o seu vigor vai diminuir, mas eles aprenderam com o seu exemplo, com a sua abnegação, com o seu sacrifício, como se protege. E eles vão proteger você, e eles aprenderão a proteger os seus filhos. Proteção. Flecha tem a ver com direção. Porque muitas vezes a flecha media até onde a gente podia ir. A flecha media o caminho. Mostrava para as pessoas uma flecha de fogo e dizia assim, olha, a direção é aquela direção. Flechas também significa continuidade. Quando eu olho para as minhas filhas, eu vejo nelas continuidade. Elas farão o que eu as ensinarei a fazer, mas elas farão muito mais do que eu fiz em toda a minha vida. Deus tem preparado elas para uma nova realidade, para uma nova geração, para um outro mundo, que eu me torno obsoleto, mas elas são a minha melhor versão. Nossos filhos são a nossa melhor versão, se nós investirmos neles, se nós os ensinarmos, se nós os ajudarmos. Flechas. Salmo 128, que é o salmo seguinte, também o verso 3, eu termino com essa terceira declaração do salmista sobre filhos. A sua mulher será... E os seus filhos serão... Diga, filhos são brotos da oliveira. A oliveira, na Bíblia, é uma árvore sagrada. Deus escolheu a oliveira para dela ser feito o óleo da unção, o óleo que ungia os reis, os profetas, era da oliveira. Portanto, filhos, amados irmãos, tem a ver com consagração. Mas mais do que isso, a oliveira também, por muitas décadas, por muitos séculos, foi o maior meio de sobrevivência, de comercialização, como ainda é hoje. Talvez menos, porque a nação de Israel já tem outras fontes, mas por muitos séculos foi a fonte de sobrevivência. De forma que, quando você entende que os seus filhos serão como brotos ao redor da mesa, Deus está dizendo, olha, tem a ver com a promessa de bênção e prosperidade. Você quando trabalha, você trabalha. Mas quando você com seus filhos trabalham,
Olha o time. Olha a multiplicação. Olha o resultado. Eles são brotos que nascem, que vão trazer a segurança, que vão trazer a bênção, que vão trazer a prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Aprenda a olhar os seus filhos com os olhos de Deus. Eles são herança, eles são flechas, eles são brotos. Eles não são a causa das suas frustrações. Eles não são objetos de manipulação. Eles não são qualquer coisa. Eles são presentes de Deus. Olhe para a sua família como um presente de Deus. Você poderia ter outra? Poderia, mas Deus te deu essa. Era essa que você precisava. Era essa. Com todas as qualidades e defeitos, era essa que você precisava. E você é presente, precisa ser presente de Deus para os seus familiares também. Quem entendeu diz amém.